milhões de reais encontrados em um apartamento que supostamente foi usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, né, que é a maior quantidade de dinheiro vivo já apreendido pela Polícia Federal. A gente continua falando sobre isso, né, Marcelo? Exatamente. Olha só, segundo a 10ª Vara Federal de Brasília, que autorizou a apreensão, o dinheiro é uma prova dos crimes cometidos pelo ex-ministro, incluindo o de lavagem de dinheiro. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo com a advogada criminalista Lília Franquenthal, que vai explicar pra gente como é que funciona a prática de lavagem de dinheiro, né? Como que isso passa sem a Receita conseguir filtrar, né? Porque esse dinheiro tá lá dentro de um apartamento, dentro de malas. Mas como que passa esse tipo de dinheiro, né? Boa noite para você, Lília. Boa noite, Tainá. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Então, passa porque eles têm todo um esquema dinâmico para isso, né? Primeiro, para esconder esse dinheiro, você pode comprar joias, dar palestras ou, né, colocar na mala. Depois, eles começam a voltar esse dinheiro para o sistema financeiro, ou em pequenos depósitos, ou eles usam movimentações em paraísos fiscais e vão reintegrando ao Brasil, ou eles vão, por exemplo, vender uma chave de fenda por 10 milhões. Um exemplo bem absurdo. Eles mesmos fazem parte de uma sociedade, de uma empresa, então essa empresa vende para ele coisas superfaturadas. Ou, como a gente já viu aqui há muito tempo atrás, ganha-se 200 vezes na loteria. Então, ele vai lá, descobre quem ganhou num bilhete de loteria federal e paga um pouco a mais para essa pessoa e entra com esse dinheiro como se ele fosse lícito, de novo, no mercado financeiro. Né? A Receita Federal pega o cidadão comum porque ele não tem essa ajuda, ele não tem essa dinâmica, nem essa destreza para fazer isso. Eles têm todo um esquema para lavar o dinheiro mesmo. A lavagem de dinheiro foi denominada assim a primeira vez com Al Capone, que precisava, ele vendia bebida alcoólica, era lei seca em Chicago, então ele comprou várias lavanderias, porque a lavanderia você ia depositando poucos depósitos pequenos, sem despertar nenhuma suspeita. E daí que veio o termo lavagem de dinheiro, mas basicamente a dinâmica da lavagem de dinheiro é essa. E o cidadão comum não sabe fazer isso. O cidadão comum vai lá e tem um aumento de patrimônio repentino e a Receita Federal já percebe e cai logo na malha fina, sem chance de defesa. Ô, Lília, mas o exemplo mais comum, talvez, ou se não aquele que a gente mais ouve falar no Brasil, são as empresas de fachada, né? Geralmente, quando envolve político, tem uma empresa misteriosa e X que serve para lavar o dinheiro sujo. A empresa de fachada. Normalmente, essa empresa de fachada ou é o nome de um laranja, né, que fala uma outra pessoa que compactua, ou às vezes nem sabe, a pessoa é ingênua e usa o nome da pessoa, ou ele próprio é sócio dessa empresa. Então, no caso que eu falei, por exemplo, vai vender a chave de fenda por 10 milhões, ele é sócio da empresa e ele vende para ele a chave de fenda por 10 milhões, emite uma nota fiscal, acabou, o dinheiro tá lavado, tá limpo. Uhum. Né? E essa quebra dessa cadeia de deixar os vestígios para trás é que é a jogada disso dar certo, né? Do crime que seria o crime perfeito, vamos dizer assim. Essa movimentação com destreza, né? De não deixar ir até a origem. Quando vai até a origem, vai bater numa nota fiscal ou numa operação lícita, né? Mas a lavagem de dinheiro, ela é séria, ela traz muitos prejuízos porque ela engloba normalmente uma organização criminosa também. Porque é muito difícil alguém lavar dinheiro sozinho, sem ajuda, sem nenhum tipo de colaboração, né? Agora, Lília, o que chama muito a atenção é exatamente essa imagem das malas com dinheiro. Parece uma coisa tão primitiva, né? Você guardar dinheiro. Como que... E também tem a história que você mesma citou dos paraísos fiscais. Para a polícia, né? É claro que cada caso é um caso, mas é mais fácil identificar, rastrear o dinheiro através de um paraíso fiscal ou de um dinheiro que está dentro de uma mala num apartamento?
é tudo muito difícil. A polícia vem cercando e tentando fazer uma fiscalização maior nas movimentações financeiras. Quando a pessoa não movimenta e, de repente, começa a movimentar coisas assim atípicas, a instituição financeira é obrigada a informar, o que nem sempre acontece, porque se são pequenos valores, não chama atenção. O próprio caso das joias, né? Vamos comparar o dinheiro com as joias. Você vai comprando joia. A joalheria não emite a nota fiscal porque não quer pagar o imposto. E aí a pessoa vai guardando a joia, quando volta essa joia para o mercado, ela está superfaturada. E essas empresas de fachada é a mesma coisa. Elas são empresas que não, elas funcionam única e exclusivamente para deixar o dinheiro como lícito. Então, eles têm todo um esquema montado que já vem desde a origem, para poder, já em pequenos valores, não chamar a atenção da instituição financeira, os depósitos começarem a ser comuns e aí poder chegar a um montante grande e aí esse rastreamento se perde. Agora, a lei que existe hoje no Brasil, que é uma lei atualizada de 2012, se eu não me engano, Lilian, ainda está muito defasada, né? Ainda não é eficaz, na verdade, porque esses crimes acontecem quase que todos os dias aqui no Brasil. O que não é eficaz não é a lei. A lei ela está bem, ela cerca bem, ela incentiva o que seria hoje, o que nós chamamos hoje de delação premiada, mas a lei lá em 2012, ela já disse que há uma redução de pena para quem colaborar, entregando onde estão os bens ou contando como é o esquema, mas a reclusão é de 3 a 10 anos, acho que é uma coisa que não assusta, porque o judiciário brasileiro ele demora muito, e a multa chega até 20 milhões. Acho que a multa assusta mais do que a própria reclusão, que a pessoa normalmente é primária e aí tem uma série de recursos. Acho que precisava uma maior fiscalização. Hoje existe o COAF, né, que está fiscalizando essas movimentações, mas acho que ele ainda tem muita dificuldade de realmente seguir o dinheiro. Se eu hoje, cidadã comum, começar a depositar na minha conta X, né, toda semana, vai ser muito difícil, se for uma quantia normal, comum, alguém notar essa diferença, né? Então, acho que deveriam existir sistemas um pouco mais restritos e mais alertas, para que a lei possa ser cumprida. Tá bom. Lília, obrigada mais uma vez pela sua participação, hoje explicando para a gente sobre esses mecanismos da lavagem de dinheiro. A gente volta com você numa outra edição do Link Record News. Obrigada por hoje. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite. Bom, e ainda falando sobre o caso Gedel Vieira Lima, né, parece